E agora para a última questão, questão 5 do Unifor Ceará, que diz: um recipiente de vidro de capacidade de 500 cm³ contém 200 cm³ de mercúrio a 0 graus Celsius. Verifica-se que em qualquer temperatura o volume da parte vazia é sempre o mesmo. Nessas condições, sendo γ o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, o coeficiente de dilatação linear do vidro vale. Então, essa questão, ela está falando que ela diz que existe um recipiente cujo volume é 500 cm³, né? Um recipiente, esse é o volume inicial do recipiente, é de 500 cm³, que contém em seu interior 200 cm³ de mercúrio. Agora, ele diz que em qualquer temperatura, o volume da parte vazia é sempre o mesmo. O que isso significa? Significa que, se houvesse um aumento na temperatura do recipiente e do mercúrio, se houvesse esse aumento daqui, o volume vazio permanece o mesmo. Então, o recipiente vai aumentar de certa forma, que o mercúrio também vai aumentar de certa forma, que esse volume daqui vai permanecer o mesmo que o volume inicial antes dessa variação na temperatura do recipiente e do mercúrio. Então, a qualquer temperatura, esse volume daqui vai ser sempre o mesmo, ou seja, V0 vai ser sempre igual a VF. Ele quer saber, sabendo que esse volume aqui vai ser sempre o mesmo, ele quer que a gente encontre qual é o coeficiente de dilatação linear do vidro que compõe o recipiente. Bem, ele nos dá o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, né? Ele não dá em valores. A gente tem que aprender a mexer com variáveis, com letras gregas, qualquer tipo de letra, e tratar isso como normalmente, aqui, com alguma coisa que está sempre ali. Agora a gente tem que começar a se acostumar com essas letras aqui que aparecem nas questões. Então, esse γ, essa letra grega γ, é o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Então, ele é dado. O coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio é dado. O seu valor é γ. Ele só não é dado em valores numéricos. Então, sabendo o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, sabendo que esse volume da laranja aqui, que é o volume vazio do recipiente, é sempre igual, ele quer que a gente encontre o coeficiente de dilatação linear do vidro. Bem, por onde a gente começa, né? Essas são as informações dadas pelo exercício. Bem, falando de dilatação, a gente já pensa em variação do volume, né? Então, lembrando lá daquela fórmula da variação do volume, que é a fórmula utilizada ao falar de dilatação volumétrica, a gente vai querer mexer com as informações que a gente tem para chegar numa variação de volume. Se a gente quer saber qual é o coeficiente de dilatação linear do vidro, em função do coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio, γ, a gente precisa saber trabalhar com os volumes
do recipiente e do mercúrio. Então, vamos trabalhar melhor essa informação daqui. Se a gente sabe que esse volume laranja tem que ser igual a esse volume laranja final daqui, a gente também pode reescrever essa expressão como o volume inicial do recipiente menos o volume inicial do mercúrio, né? Porque é justamente isso que é esse volume vazio aqui. É o quanto de espaço não está sendo ocupado pelo mercúrio dentro desse recipiente daqui. Então, sabendo o volume do recipiente e sabendo o volume ocupado pelo mercúrio, a gente encontra esse volume vazio. Então, o V0 é igual ao volume do recipiente menos o volume do mercúrio. E é o mesmo para esse VF daqui, após a dilatação volumétrica de ambos. Então, se a gente passa tudo que diz respeito ao recipiente para um lado e tudo que diz respeito ao mercúrio para o outro lado, a gente vai ter que o volume final do recipiente menos, esse daqui passando para cá, menos o volume inicial do recipiente deve ser igual ao volume final do mercúrio, que passou para este lado, menos o volume inicial do mercúrio. O que é volume final menos volume inicial? É justamente a variação de volume de cada um deles. Então, a variação de volume, volume final menos volume inicial, a variação de volume do mercúrio deve ser igual à variação de volume do recipiente. Isso faz sentido, né? Se a gente tem aqui um volume que permaneceu igual, isso quer dizer que o que variou, ou seja, o volume do recipiente e o volume do mercúrio, esses dois que variaram, devem ter variado da mesma maneira. Então, tudo aqui faz sentido. Então, voltando lá e trazendo agora a forma com a qual a gente está acostumado, a gente sabe que a variação de volume de um material que teve um aumento ou uma diminuição na sua temperatura, essa variação do volume do material, vai ser igual ao volume inicial desse material, o coeficiente de dilatação desse material e o ΔT, a variação de temperatura do material. E a gente vai usar isso nessa expressão que a gente obteve para conseguir trabalhar um pouco mais e chegar ao que a gente quer, que é o coeficiente de dilatação linear do vidro. Bem, botando aqui o que a gente tem, que a gente conhece, temos que para o recipiente, o ΔV do recipiente vai ser justamente isso daqui do recipiente, ou seja, o volume inicial do recipiente e o coeficiente de dilatação do recipiente e o ΔT do recipiente. Deste lado da equação, vamos ter isso daqui para o mercúrio. Então, será o volume inicial do mercúrio, o coeficiente de dilatação volumétrico. Esse aqui é de volumétrico também, só que é do recipiente. Então, o coeficiente de dilatação volumétrico do mercúrio, que foi dado, só que não em valores numéricos, e é igual a gama, então a gente bota aqui um gama, e o ΔT do mercúrio, que é ΔT. Bem, se a gente está dando energia para esse sistema aqui, a gente está dando a mesma quantidade de energia para os dois, tanto para o recipiente quanto para o mercúrio. Portanto, como eles estão recebendo a mesma quantidade de energia, a variação na sua temperatura vai ser a mesma. Então, o ΔT
a variação de temperatura sofrida pelo recipiente será a mesma que a variação de temperatura sofrida pelo mercúrio. Então, isso daqui vai poder sumir. Assim, vamos ter que o volume inicial do recipiente vezes o seu coeficiente de dilatação volumétrica vai ser igual ao volume inicial do mercúrio vezes o seu coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Assim, a gente já consegue perceber que a gente vai conseguir chegar a um valor para o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente, né? Se a gente passa esse volume inicial do recipiente para esse lado e substitui os valores que foram dados pelo exercício, a gente tem que o volume inicial do mercúrio sobre o volume inicial do recipiente é igual a 200 sobre 500, que é igual a 2 sobre 5, vezes o gama, que é o coeficiente de dilatação volumétrica do mercúrio. Agora, se a gente for lembrar novamente das videoaulas, a gente vai lembrar que o coeficiente de dilatação volumétrica de um material está relacionado ao seu coeficiente de dilatação linear desse mesmo material por essa fórmula daqui. O coeficiente de dilatação volumétrica é igual a 3 vezes o coeficiente de dilatação linear, que também faz sentido, essa fórmula também faz sentido, né? Se a gente está falando aqui de volume, e volume é justamente 3 dimensões lineares, a gente pode pensar, né? Um cubo é 3 vezes as arestas desse cubo. Então, faz sentido a gente pensar que algo linear vezes 3, né? Algo linear, que é algo unidimensional, vezes 3, vai dar algo tridimensional, que é o gama. Bem, dito isso, a gente consegue chegar ao coeficiente de dilatação linear do vidro, do recipiente, simplesmente dividindo o coeficiente de dilatação volumétrica do recipiente por 3, que é justamente o que está escrito aqui. Como a gente sabe que esse coeficiente do recipiente é igual a 2 sobre 5 vezes o gama, temos que 1/3 de 2/5 de gama é igual a 2 sobre 15 gama, e essa é a nossa resposta. Esse é o coeficiente de dilatação linear do vidro. Resposta correta é a letra D.